Retornamos para nós continuarmos a fazer o estudo do endocrânio na parte intracraniana. Então vamos ver essa imagem. Espero que vocês possam recordar bem que na porção superior da tela de vocês nós temos lá na porção superior, deixa eu colocar aqui uma caneta para nós marcarmos. Nós temos aqui, né, a crista etimoidal, nós temos a lâmina, apesar de estar furado nessa estrutura craniana, né, a lâmina cribiforme. Nós vamos ter duas aberturas do canal óptico. Nós temos uma grande estrutura que é chamada de fissura orbital superior, tem do lado direito e esquerdo. Nem sempre o lado direito tem uma uniformidade, ou seja, não é igual, né? A estrutura do nosso corpo ela procura desenvolver um lado igual ao outro, mas nem sempre nós temos essa igualdade. Nessa visão, que é uma norma posterior, nós vamos observar bem, né, logo abaixo da fissura orbital superior, um forame de formato redondo, o forame redondo. Posteriormente a esse forame, do lado esquerdo, nós não temos uma boa visualização, e do lado direito temos uma boa visualização do forame oval, e aí nós já vamos ter a presença de 6 pares de nervos cranianos. Deles, quais são? O primeiro par de nervo craniano, que é na região anterior, né, ultrapassando a lâmina cribiforme, as suas projeções nervosas, nós temos o primeiro par, que é o olfatório. Passando pelo canal óptico, nervo óptico, passando pela fissura orbital superior, nós temos o terceiro par, o quarto par, o quinto número 1 e o sexto par de nervos cranianos. Quais são eles? Óculomotor, troclear, oftálmico e abducente. Eles vão passar pela fissura orbital superior e logo abaixo, mas também indo em direção anterior, forame redondo, por onde nós temos o quinto par de nervo craniano número 2, que é o nervo maxilar. E o forame redondo, abaixo e posteriormente ao forame oval, nós vamos ter o quinto par de nervo craniano número 3, que é o forame oval com o nervo mandibular. Tá aí os primeiros 6 nervos, né, 6 primeiros pares de nervos cranianos listados, e nós vamos ver aí que já temos metade dos nervos dos pares de nervos cranianos. E indo em direção posterior, já nessa região, essa estrutura que aqui está, que eu estou marcando, já é uma estrutura que não mais pertence ao osso esfenoide, mas sim ao osso temporal, e é uma parte chamada de porção petrosa do osso temporal. Vocês podem observar que nós temos aí uma abertura, tanto de um lado quanto do outro. Essa abertura é chamada de meato acústico interno. Então aí nós já temos aí uma relação com um nervo que está relacionado à parte auditiva, mas além desse, antes desse nervo relacionado à parte auditiva, nós temos o sétimo par de nervo craniano, e o oitavo par de nervo craniano. Qual é o sétimo par de nervo craniano? É o nervo facial. Então, o nervo facial ele entra pelo meato acústico interno, assim como o oitavo par de nervo craniano, que é o nervo. Se esse anterior é o facial e nós temos uma relação com o nervo relacionado à parte auditiva, é o nervo vestíbulo coclear.
que dá a sua entrada no meato acústico interno. Destes dois, o sétimo par tem saída na porção inferior do crânio, nós vamos ver já já a região, e o oitavo par não tem uma saída, ele não fica exteriorizado. O nervo, o oitavo par, que é o vestíbulo coclear. Vamos ver a próxima imagem, uma imagem mais próxima da região, né, com o canal óptico, fissura orbital superior, forame redondo, forame oval e na porção posterior da imagem, meato acústico interno. Então, as estruturas que estão aí, né, nessa região, além dessas aberturas, temos também a chamada cela turca ou cela túrcica, a fossa hipofisária, que nós vimos lá no início, né, no vídeo 1, se eu não me engano, canal óptico, e aí a fissura orbital superior, nós já falamos sobre isso, óculo motor, troclear, oftálmico abducente. Novamente, para você poder olhar mais uma vez, lembre-se de pegar essa imagem e dar uma visualizada lá no laboratório, para você poder ver outras estruturas, né, outros crânios e observar bem essas estruturas que estão lá presentes. Estão todas elas. Nós temos aí, né, aqui seguindo o roteiro, forame redondo, forame oval, atrás do forame oval, forame espinhoso, que eu não cheguei a relatar e a falar, mas ele fica logo atrás. É um forame que na face interna ele é muito menor do que o forame oval, permite a passagem da artéria meningea média. Pela norma inferior, quando você localiza o forame oval, logo atrás tem uma projeção em formato espinhoso, como uma espinha, como um espinho, que é exatamente em relação com o forame espinhoso. Temos medialmente uma abertura interna do canal carótico para a passagem da artéria carótida interna, e lá na parte petrosa do osso temporal vai limitar as fossas média e posterior. Então essa região petrosa que aqui está, limita a fossa média e a fossa posterior. E nós vamos chegar, né, na região do meato acústico interno, que nós já falamos para vocês, do nervo facial e do vestíbulo coclear, sétimo par de nervo craniano facial, oitavo vestíbulo coclear, e nós vamos observar também um grande forame, não é tão grande quanto o próprio forame magno, mas pela relação do forame magno, você localiza esse forame chamado de forame jugular. Então, para quem já tem lido alguma coisa sobre a estrutura vascular, vai lembrar da nossa veia jugular. Além da veia jugular passando por esse forame, nós temos aí o nervo glossofaríngeo, nervo vago e nervo acessório. Glossofaríngeo, nono par de nervo craniano. Vago, décimo par. Acessório, 11º par de nervo craniano. E nós vamos observar que, pela visualização do forame magno em norma inferior, nós vamos observar duas projeções que são os nossos côndilos occipitais. Côndilos que têm uma articulação, uma superfície articular, e occipital porque eles estão localizados no osso occipital, que é exatamente onde nós temos a presença do forame magno. Essa relação permite que você possa observar, né, os últimos pares de nervos cranianos. E ainda em norma visualização em norma superior, observando a estrutura intracraniana, nós temos uma fossa posterior. Nessa fossa nós temos uma fossa cerebelar, que nós temos a visualização, a estrutura do cerebelo que fica alojada nessa região. Então, começando já da fossa cerebelar, nessa imagem vocês podem, né, observar que existe aqui uma região com um afundamento. Lógico que isso aí é bem melhor observado em um crânio natural.
você vai conseguir observar bem, né, essa fossa, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Aqui o forame magno, a proximidade com o forame magno, e ao lado dessa fossa, acompanhando, nessa região aqui, olha, onde nós temos aqui uma alteração da superfície, existe aqui uma estrutura como, né, um sulco, né? Então esse sulco ele corre por toda essa região da fossa cerebelar, né, lateralmente, até encontrar esse grande forame aqui, ó. Observem que esse grande forame ele fica abaixo da entrada do meato acústico interno. Este é o famoso forame jugular. E nós vimos que nós temos a passagem pelo nono par de nervo craniano, 10º e 11º. Nono, glossofaríngeo, glosso, língua, faríngeo, da faringe. Então, a estrutura da faringe e parte posterior da língua são inervados pelo glossofaríngeo. Nós temos o 10º par de nervo craniano, que é o nervo vago. E temos também o 11º par de nervo craniano, que é chamado de nervo acessório. E observem, olha só que interessante, temos mais uma abertura aqui, ó. Temos mais uma abertura. Esta abertura, ela é a abertura do canal do nervo hipoglosso, que é o 12º par de nervo craniano. E aí nós fechamos os nervos cranianos. Olha que coisa tranquila, boa de estudar. Ah, professor, mas são muitos nervos, são 12 pares de nervos cranianos, e sim, né, nós temos 12, e a partir do momento em que você estudar criando uma conexão na sua mente, você vai observar que você vai conseguir entender, né, as estruturas e relacionar. Às vezes as pessoas pensam, mas é melhor estudar o crânio de forma isolada, só o crânio seco, estudar todos os forames. Aí você vai estudar todos os forames e não sabe o que passa nas estruturas, né, em cada uma desses forames. Aí você vai ter que estudar 2 vezes. Então é interessante que você tenha, né, a observação do determinado forame, da fissura ou do canal, e já vai estudando a estrutura que vai ultrapassando, né, no caso a estrutura anatômica que vai ultrapassando esses forames, essas aberturas cranianas, e assim você consegue entender de uma maneira mais rápida. E no momento em que nós estivermos fazendo o estudo, né, da estrutura do sistema nervoso e falarmos dos pares de nervos cranianos, as projeções e de onde esses pares de nervos cranianos têm a origem, você já vai lembrar da origem, já vai lembrar da região por onde elas passam e o porquê que esses nervos já têm a sua nomenclatura de nervos cranianos que já fazem parte do sistema nervoso periférico. Bom, espero vocês no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. E para aqueles que ainda vão estudar na anatomia do esplancnocrânio, ainda vou falar de mandíbula para vocês, mas isso daí é em um outro encontro. Um abraço para vocês, bom estudo, estudem no laboratório, estudem com os colegas e estudem entre vocês para vocês gravarem cada vez mais. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.